Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Tava saindo aqui para resolver um compromisso e lembrei de uma estratégia que eu usei há 8 anos atrás e fez eu aumentar o faturamento da minha empresa em 20 vezes em 3 meses. Um negócio absurdo, coisa de maluco, tá? Quem conhece a história sabe que é verdade. Eu vou contar para vocês a estratégia que eu usei. Olha que coisa besta que eu fazia, tá? Eu tinha montado uma empresa de projetos de engenharia e essa empresa, o cliente principal eram arquitetos. Então o que que eu fiz? Eu fiz um mapeamento de todos os arquitetos do estado de São Paulo. Então eu fiz uma procura no Google de principais arquitetos, bairro por bairro e assim por diante. E eu fui adicionando todos esses arquitetos no Instagram da empresa. E olha que técnica maluca que eu usei. Eu comecei a gerar conexão com esses arquitetos. Como que eu fazia isso? Eu entrava nos posts dos arquitetos e comentava. Eu entrava nas mensagens de história desses arquitetos e comentava. E eu ia fazendo conexão sem vender produto, sem fazer nada. Então eu chegava lá e falava: oi, tudo bem? E aí, como que você tá? Pô, legal pra caramba aquele projeto, ficou legal, bacana, parabéns. Gostei de tal coisa, ficou legal pra caramba aquele vão livre e assim por diante. E ia comentando sobre o que os arquitetos tinham postado. E aí, o que que eu fiz? Depois de um tempo que eu estava trabalhando esses leads, vamos dizer assim, né? Eu pegava e depois que eles já se tornavam amigos, que eles começavam a comentar os meus posts, eles começavam a comentar as coisas que eu colocava, me elogiando, comentando, eu começava, pô, ficou legal pra caramba aquele negócio que você fez, Rodrigo. Eu falava, pô, bacana, você achou legal? Bom, eu trabalho prestando esse tipo de serviço. Se um dia você souber de alguém que precisa, me indica. O que que acontecia? Essas pessoas falavam, pô, mas eu contrato esse tipo de serviço. Eu falava, pô, legal. Bom, se um dia você precisar, eu tenho à disposição. De forma despretensiosa, óbvio que tinha uma pretensão no final. E aí, o que que isso gerava? Isso gerava neles uma curiosidade para saber como que era o resultado do meu trabalho, gerava uma sensação de empatia, porque eles já se sentiam meus amigos conectados, e era muito mais fácil eu vender meu serviço para eles. Por quê? Porque eles não me viam como um estranho, ou como um chato, ou como um vendedor. Eles me viam como um amigo. E aí, através disso, eu comecei a me conectar com vários arquitetos, né? E depois de um tempo, isso foi escalando, porque um ia indicando para o outro, um ia indicando para o outro, um ia indicando para o outro. Essa virada de chave, ela aconteceu por quê? Porque eu ficava o dia inteiro sem fazer nada no começo. Por quê? Porque não tinha cliente. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fechava um projeto de engenharia para ganhar um faturamento de 5 mil reais, que ia me sobrar ali uma merreca no final do mês. E eu fazia esse projeto ali, vamos dizer, 2, 3 dias, e ficava o resto do mês sem fazer nada, porque eu não tinha cliente. Só que aí, com essa estratégia, com essa jogada, eu comecei a fechar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e começou a aumentar, escalar, a chegar uma época que eu tava fechando uma média de 25 projetos todo mês, né? Aí você faz as contas aí, 25 vezes 5 mil, que era uma média mais ou menos de preço, né? Faturamento acima de 100k, né? E a margem desse faturamento era bem legal, sobrava um valor bem legal no final do mês, né? Essa foi a primeira empresa que eu abri lá em 2018, né? E enfim, eu queria dividir um pouquinho dessa história, um pouquinho dessa conquista, um pouquinho dessa estratégia, porque às vezes a pessoa ela fica lá sentada na mesa, chateada, porque ela não tem cliente, ela não faz nada para mudar isso, para movimentar. E eu sempre tive em mente isso, que já que não estava dando certo, eu tinha que fazer alguma coisa para mudar. E deu certo, funcionou, né? Essa empresa foi e se tornou uma empresa de sucesso, né? Foi durante um bom tempo uma empresa referência na minha cidade, e até que lá na frente, por alguns erros que eu cometi, eu vinha quebrar, né? Hoje em dia eu trabalho com outras coisas, né? Eu tenho outros negócios, eu trabalho para outras pessoas, presto outros tipos de serviço, e essa empresa ainda existe. Por que que ela existe? Porque mesmo eu tendo quebrado lá atrás, né, eu paguei todas as dívidas, eu paguei tudo que eu devia, eu paguei tudo que eu tinha que honrar, né? Limpei essa empresa, deixei ela redonda, e ela existe até hoje eu presto serviço dela, né, através dela, mesmo ela não sendo o meu negócio principal. Tá? E aí você vai me perguntar se eu ainda uso essa estratégia hoje em dia? Não, porque ela não é meu negócio principal e eu não fico buscando clientes mais através dela. Por quê? Porque eu já tenho minhas horas do dia comprometida com outros negócios. Mas se hoje em dia eu precisasse viver desse negócio novamente, né, eu com certeza faria essa estratégia, porque ela era muito funcional, trouxe muito resultado.